Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto bastante de assistir aqui no YouTube, né? Então resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu pesquisei bastante sobre isso. Eu acredito que vocês também pesquisam sobre esse assunto, que é dicas para começar a pregar, como se preparar. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se tu já gosta, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha pra vocês. E aí, sim, bora pro vídeo. E a primeira dica é oração. A oração é muito importante antes de qualquer coisa, porque a gente vai estar ali pedindo para Deus nos mostrar, nos dar uma mensagem, né, pra gente pregar. Então comece orando, pedindo para Deus te mostrar uma mensagem que a igreja precisa ouvir. E a segunda dica é jejum, que junta, né, as duas, oração e jejum. O jejum é importante para Deus estar confirmando a mensagem que tu quer pregar, para te não pregar algo que tu queira, mas sim aquilo que a igreja precisa. Então, a oração te ajuda a escolher uma mensagem ali, né, para te não escolher qualquer coisa. E o jejum confirma, né? Então, ore e jejue, tá bom? Para te saber realmente o que pregar naquele dia. Então, oração e jejum são muito importantes. Você deve estar se perguntando o que fazer depois que eu já orei, depois que eu já jejuei, depois que eu já tenho a mensagem, o que eu faço, né? Você primeiramente vai começar a estudar aquela mensagem, aquele livro que você vai estar falando, né? Você vai ler um capítulo, eu faço assim, eu leio o capítulo principal, aí depois eu vou lendo tipo uns 3 ou 4 capítulos antes, 2 ou 3 capítulos depois, para eu saber a história realmente, a história real, para eu ter mais assunto, para eu ter diálogo para falar com a igreja. Então é assim que eu faço. Eu sempre leio alguns capítulos antes e alguns capítulos depois, para eu saber, né? Porque toda história tem o começo, meio e fim. Então tem que ter esses pontos aí, tá bom? Então estude sempre alguns capítulos antes e alguns capítulos depois e o capítulo principal da tua mensagem. Quando você está estudando, é importante você anotar, anotações. Faça muitas anotações. Pega uma folha, um caderninho que você não usa e comece a anotar tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração, porque depois tu pode esquecer e aquilo ali pode te dar um gatilho para tua pregação, para o teu esboço. Então eu sempre pego uma folha e vou anotando tudo que o Espírito Santo vai me falando, né? Pra eu não esquecer depois, né? Aquilo ali pode me dar um gatilho, pode me vir alguma ideia de sermão, enfim. Então anote, gente, anotação é importante, tá bom? A anotação não pode faltar. Desde o começo que tu começou a orar, tenha um papel e uma caneta perto de você para você começar a anotar, fazer as anotações, tá bom? E depois pesquise, gente. É importante a gente pesquisar, assistir pregações, estudar, ler livro, ver outras versões de Bíblia. A minha Bíblia, eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando a minha Bíblia. Ela é a King James, tá bom? Essa tradução é maravilhosa. Ela é de estudo, tá bom? Já tenho um vídeo sobre a minha Bíblia. Então, eu uso muito ela, né? E além disso, eu também sempre pesquiso no Google, eu coloco ali, tipo, eu vou ler João 16, 3, enfim. Aí eu pesquiso ali, coloco João 3, 16 e coloco assim, estudo. Aí eu vou lendo tudo que vai aparecendo sobre João 3, 16, né? Então é assim que eu faço e vou anotando o que me chama a atenção, aquilo que eu vou entendendo da mensagem, né? E é isso que eu faço, tá bom? E outra coisa que eu já ia me esquecendo de falar pra vocês, antes de eu começar a fazer essas anotações, o que eu faço? Eu faço as minhas anotações. Antes de começar a pesquisar na internet, eu faço ali o meu devocional, pra ver se eu realmente entendi a mensagem. Então, antes de pesquisar outras coisas, eu faço o meu devocional. Eu pego aquela mensagem que eu vou pregar e eu vou começando a escrever tudo que vem na minha mente, tudo que Deus vai falando comigo, que eu vou entendendo da mensagem. E depois sim, eu pesquiso na internet, tá bom, gente? Depois de orar, de jejuar, de estudar, fazer as anotações, ter mais entendimento da mensagem, vem a parte principal, que é o nosso esboço, né? Essa parte aí vocês às vezes não sabem como fazer. Eu também não sabia como fazer, eu vou mostrar pra vocês meu primeiro esboço, gente. Nossa, meu Deus. Eu tenho até aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Uma pastinha com todas as minhas pregações. Pois é. E vocês vão ver o meu primeiro esboço. Deixa eu achar ele aqui.
Daí eu mostro pra vocês. Então, deu bastante coisa, mas deu 2 folhinhas só. Só 2 folhinhas. Era sobre Lázaro, né, que eu ia contar o meu testemunho, e então essa história é muito parecida com a minha, sabe? Então aqui eu coloquei, ó, eu fiz assim, gente, ó, eu vou mostrar de pertinho pra vocês. E aqui eu anotei alguns versículos, e aqui já contei meu testemunho, e depois contei um pouco mais da história, mas foi bem curto. E não foi... Essa foi até longa por conta do meu testemunho, mas a pregação em si não tinha muito... Não foi muito longa não, sabe? Porque eu não tinha me preparado realmente do jeito certo, né? Como eu disse pra vocês, eu não sabia muito, então eu só estudei ali o capítulo que eu ia pregar, né? Enfim, mas é isso, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês o meu esboço. Então, gente, eu fiz assim, ó. Até coloquei aqui horário para pregar, enfim. Aí eu fiz assim, eu fui contando, né, a história, coloquei um versículo que fala sobre o que eu ia falar. Então, se eu me lembrei, eu coloquei pra talvez eu falasse na hora. Aí eu coloquei assim, ó. Eu fui falando, contando a história, né? Deixa eu virar aqui. Aí aqui a mesma coisa. Coloquei um versículo aqui que fala sobre o assunto. E aqui foi o final, né? Não teve muita coisa, né? Aí aqui eu contei meu testemunho. Aí contei um pouquinho da... Terminei de contar um pouquinho mais da história. Tem um vídeo, gente, tem um vídeo lá no meu Facebook dessa pregação. No fim, eu acho que eu nem li esses 2 versículos aqui. Aí aqui eu sempre gosto de falar uma coisinha depois, quando termina, né, enfim. Mas não foi muito longa, não. Então, como eu disse, não foi muito longa, eu acabei não falando algumas coisas que eu tinha anotado, né? Sempre assim, Deus, ele sempre muda na hora. Mas tem um vídeo dessa pregação lá no Facebook, tá bom? Caso vocês queiram assistir, tá lá no meu Facebook, só colocar Crislaine Maia que vai estar lá, tá? Então é assim que eu fiz o meu primeiro esboço, não tinha muito diálogo, não tinha muito assunto pra falar. E fiquei muito nervosa na hora, mas eu consegui falar alguma coisinha, saiu alguma coisinha ali. Mas é isso, aí é essa parte de montar o esboço, né? Então, você conta ali a história, você fala, né? O que acontece, tem sempre um começo, meio e fim, então sempre conta ali, sempre coloca o teu testemunho, se tu tiver algum testemunho, alguma experiência que tu teve, né, que parece com aquela história que tu tá pregando, tá bom? É sempre importante pra edificar mais a vida das pessoas, para as pessoas verem que tu tá vivendo aquilo que tu tá pregando. Então eu sempre faço assim, eu posso não ter um testemunho, né, daquela história, mas se eu tiver alguma experiência que aconteceu comigo, eu vou contar, tá bom? Então conte sempre uma experiência, um testemunho. E depois que você montou o seu esboço, continua sempre em oração. Enquanto você estiver estudando, quando você estiver lendo, todo momento esteja sempre em oração, sempre conectada com Deus, porque Deus ele pode mudar ali o seu esboço até no último momento, antes de te chamarem para pregar, Deus pode te dar uma palavra. Então esteja sempre com uma caneta perto de você para você fazer as anotações, tá bom? Porque lá na igreja mesmo, Deus ele pode te mostrar, te dar uma visão de alguma coisa, enfim, e você não tem como anotar, né? Então, sempre esteja com uma caneta, um papelzinho para te anotar, tá bom? Eu gosto muito de anotações, mas isso me ajuda muito a lembrar, né, do que eu vou falar, enfim, né? E aí, depois que você montou o seu esboço, você vai fazer o quê? Essa é a parte mais chatinha, né? Que é a memorização. É importante a gente memorizar, gente. Sim, é importante. Eu acho importante a gente memorizar uma boa parte do nosso esboço, pra gente não ficar presa no papel. E mesmo assim, a gente acaba ficando presa no papel, porque a gente tem muita vergonha, às vezes no começo ali, né? A gente tá começando a nossa... Então, memorize o seu esboço, né? Decore alguns versículos para te estar falando, sem a igreja precisar estar abrindo o tempo todo a Bíblia. Tenha um versículo, um ou dois para a igreja abrir, ou só um,
mas os outros tu vai falando no decorrer da tua pregação, tá bom? Então se prepare, gente, é importante a gente se preparar realmente para pregar, né? Memorizar o nosso esboço é importante pra gente saber o que a gente vai falar, né, pra gente ter mais segurança no que a gente vai estar falando, tá bom? Mas sempre eu levo o esboço completo, mas você pode estar só anotando algumas frases que vai te lembrar, assim, que você olhar, você vai saber o que você vai falar, pra te não ficar ali presa no papel, tá bom? Então faça isso. Hoje em dia, eu já sou mais segura, então eu não olho muito, né, só quando me vem um branco, porque sempre acontece, né? Então é bom a gente estar preparada e sempre levar um papelzinho com anotações, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram. E, gente, tem um destaque lá no meu Instagram só com dicas de como pregar, porque foi no dia que eu fui pregar mesmo, eu coloquei tudo ali pra vocês que eu tava fazendo, como eu tava me preparando. Então vão lá, me segue no Instagram, vai estar passando aqui na telinha pra vocês me seguirem, tá bom? E já coloca aqui nos comentários o que tu faz pra pregar, me dá alguma dica também do que você faz, tá bom? Eu vou adorar saber o que vocês fazem para se preparar para pregar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!